a máquina do mal está o tempo todo na tua orelha. Essa semana eu tive 2 conversas com pessoas diferentes sobre essa questão. E a primeira delas foi a minha mãe. A gente estava conversando sobre uma situação super chata que aconteceu na minha família e me trouxe esse alerta. E aí, conversando com uma paciente, surgiu uma coisa também similar. Se você não me conhece, me chamo Bruna, sou terapeuta integrativa e astróloga, e eu trago aqui informações sobre autoconhecimento, eu falo sobre o nosso eu do futuro, falo sobre autoimagem, manifestação, e hoje eu quero falar sobre o mal. A gente está passando por uma mudança estrutural, já tem alguns anos, e a gente está chegando num ápice onde a Terra está mudando completamente. Cada vez mais as pessoas que não estão em congruência com essa nova frequência, essa nova energia da Terra, a gente vai perder vínculo, a gente vai sentir que as coisas estão ficando muito difíceis para quem não prosperar. E eu não estou falando só de prosperar financeiro, eu estou falando de prosperar no corpo, prosperar na mente, prosperar na vida, nas relações. A prosperidade vai muito além do que a gente pensa monetário, né? Então, a plenitude do ser humano, né? A magnitude, a maestria, ela tá aí. E tá, onde o mal se encaixa? O mal se encaixa no seguinte: por mais que você seja uma pessoa boa, você trabalhe, você cuide dos seus pensamentos, você male, você ajude as pessoas, você vá na igreja, você reze, você seja uma boa pessoa, o tempo todo o mal vai estar te puxando para baixo. No sentido de que, assim, quanto mais pessoas positivas, boas, crescendo, ancorando, ampliando, menos força esse lado aqui vai ter. Só que essa batalha existe, não é uma batalha visível, né? Para quem tá ouvindo eu falar desse assunto pela primeira vez, deve estar achando, meu Deus, a Bruna endoidou. Não, não endoidei, nunca estive mais lúcida do que agora. Essa batalha invisível, ela acontece desde que mundo é mundo, muito antes disso. Mas a gente tem que entender o seguinte: não é claro e visível o lado que a gente tá. Então, qualquer caída de bola, qualquer pisada na bola que a gente dá, existe uma influência para que a gente possa seguir para um lado que não seria o nosso lado favorável, o nosso lado tradicional. O que eu quero dizer com isso? Eu vou contar a história dos meus pais. Os meus pais, eles moram juntos, né? Eles são casados há muitos anos. E aconteceu uma situação essa semana, os dois moram sozinhos, os filhos todos já saíram de casa, e eles não têm tanto contato com mais ninguém, então é mais os dois, eles estão morando agora numa chácara, e eles estão trocando entre eles ali. Meu pai tem um perfil bastante melancólico, mais quieto, mais na dele, introspectivo. Minha mãe tem um perfil um pouco mais expansivo, mais sanguínea, mas depois de mais velha, ela tá um pouco mais... ela tá diferente, né? Ela tá mais quietinha na dela, ela não tá mais tão briguenta, porque ela era explosiva, mas com suas razões também. E o que acontece? O meu pai trouxe uma situação para minha mãe e que ele levantou uma questão dela, uma vergonha dela, uma coisa dela, que não tem nada de vergonha, mas é uma questão pessoal, então a gente não pode questionar, é uma coisa que a pessoa tem. Mesma coisa que eu vou falar pra você, nossa, ser banguela é a coisa mais feia do mundo, e a pessoa não tem um dente na boca, tipo, é mais ou menos isso. E minha mãe ficou muito chateada, porque meu pai trouxe uma situação de mais de 40 anos atrás, talvez 50 anos atrás, à tona. E deixou minha mãe envergonhada, sendo que na verdade isso era uma coisa que a minha mãe já trabalhou muito durante a vida, né? Ela já se permitiu não ser tão malvada com ela, com relação à história dela, né? Em resumo, minha mãe teve filho
não foi com o meu pai, né, foi com uma outra pessoa, e meu pai aceitou esse filho, né, dentro da nossa família, criou uma família, teve mais 4 filhos com a minha mãe. Então eu penso assim, é outra realidade agora. E aí o que eu falei pra minha mãe? Eu falei, mãe, não se apega no que o pai disse, eu não concordo, não acho correto, não é certo a gente trazer isso, uma coisa que te magoa, assim, jogar na tua cara, mas ao mesmo tempo isso que ele tá fazendo é porque ele te conhece. Mais do que qualquer outra pessoa, ele convive com você todos os dias e ele sabe aonde te ferir. Você concorda comigo que isso é coisa do... Porque assim, do nada, uma pessoa pega uma coisa lá do passado, muito distante, e vem trazer pra você, que é uma coisa que te pega. Pra quê? Baseado em quê? Aí eu falei pra minha mãe, mãe, presta atenção. O que tá acontecendo é que, na verdade, o pai tá com alguma questão dele e ele tá usando isso pra te ferir. Mas quando alguém faz isso, ela está falando dela. Ela está com problema. Ela precisa de atenção. É uma coisa específica que está acontecendo com ele e de alguma maneira a forma dele se expressar é te atacando. Talvez você também tenha falado alguma coisa pra ele que tenha chateado ele. Então, assim, todo esse contexto para quê? Para dizer para você que as brechas, elas serão utilizadas. Então, qualquer bobeira que a gente perca um pouco a atenção do que é importante pra gente, do que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, do quão importante é a gente dedicar o nosso tempo, nossa energia em aumentar a nossa frequência, em pensar coisas boas, pensar coisas elevadas. O quanto às vezes a gente tá chateado com alguma coisa, a gente vai conversar com uma pessoa que tá numa frequência mais baixa do que a gente, essa pessoa coloca mais caraminhola na nossa cabeça. Portanto, eu quero dizer pra você o seguinte, tome muito cuidado com quem você fala sobre as coisas que estão acontecendo com você. E principalmente, tome muito cuidado com o seu pensamento. O pensamento cria realidade. E se a gente não ancora o nosso pensamento em algo positivo, que eleva, a gente vai estar o tempo todo baixando o nível e às vezes incomodando as pessoas que convivem com a gente. Então isso é muito sério, né? A minha conversa aqui, a exposição com relação ao que aconteceu com os meus pais, é algo que eu sei que acontece na vida de quase todo mundo, porque é aquela velha história, né? Eu conheço você. Se eu conheço você e eu convivo com você, eu sei onde o calo aperta. E eu posso utilizar disso. Só que assim, vamos combinar que utilizar disso, de uma coisa que é tão antiga, não é uma coisa... Não foi uma brincadeirinha, foi uma coisa às vezes muito pensada. Então ali a energia, eu até falei pra ela, tem que aumentar essa energia aí, tem que aumentar a frequência da casa de vocês. E o que acontece? Vai onde? Vai onde tem uma frequência mais baixa, um enfraquecimento, uma tendência de cair a essas questões, ou vai em alguém que não vai dar bola, vai pensar assim, nossa, que pensamento sujo, mas deixa eu passar para o próximo, uma pessoa que já está com uma maestria maior com relação a essas questões. É normalmente uma coisa mais fraca. Só que claro que hoje a gente tem muita informação para conseguir melhorar isso. Então a primeira coisa que eu comentei com minha mãe, coloca uma música boa para melhorar a frequência aí da casa, acenda uma vela, né? Tem pessoas que dizem que não é para acender vela dentro de casa, mas assim, existem formas de acender velas, né? Se você quiser que eu fale um pouco sobre isso, menciona aqui num comentário que eu trago informações sobre isso num próximo vídeo. Faça uma oração, converse com seu anjo da guarda, converse com o teu guia superior, acenda um incenso, veja como você se conecta com o seu lado espiritual. Escreva sobre o que você está sentindo, não entre na energia e na frequência dessa outra pessoa que está tentando te machucar. Na verdade, tente, por mais difícil que seja, compreender que essa pessoa provavelmente está machucada e ela está fazendo isso como uma defesa, a maior parte das vezes. Então tudo isso exige da gente muita maturidade, mas a verdade é que pessoas machucadas machucam. Então, assim, teve uma fase da minha vida que quando minha mãe contava sobre essas coisas pra mim, eu ficava muito brava com meu pai. E eu me afastei do meu pai por um tempo e endeusei minha mãe.
Não que ela não seja uma pessoa certa, correta, justa, não é? Mas assim, você entende que eu como filha, eu não tenho que estar do lado de ninguém? Hoje eu tenho maturidade para conseguir compreender. Quando minha mãe traz alguma coisa, eu falo para ela o que eu penso e eu peço para ela analisar se aquilo faz sentido e ela tomar uma decisão. Mas eu não trago isso para mim. Antes eu tinha mania de quando alguém trazia alguma situação para mim, eu queria bater no peito e resolver tudo. Eu tinha mania de querer resolver o mundo. E sabe o que aconteceu? Quando eu me afastei das pessoas, eu me afastei um pouco mais e fui viver a minha vida, as coisas começaram a andar melhor e minha relação com os meus pais melhorou muito. Então esse vídeo é muito para te falar o seguinte: às vezes a gente quer resolver, facilitar a vida do outro, só que a gente tem a nossa vida para viver. A gente tem a nossa vida para facilitar e para resolver. E a partir do momento que a gente coloca a nossa energia onde precisa colocar, as outras coisas vão se desenrolando e você também tem energia caso alguém de fato precise de você. Porque às vezes o que o outro precisa é só do seu ouvido, ele só quer falar sobre aquilo, ele não quer uma solução para aquilo. Mas se ele precisar de uma solução, você também ter jogo de cintura e molejo para ajudar naquilo que é necessário resolver. Um beijo, até o próximo.